E aí, pessoal, beleza? Estou aqui com meu amigo professor Moisés, historiador, e vamos falar um pouco da história judaica do Brasil. Professor, eu quero te fazer uma pergunta, mas antes eu quero te fazer um comentário. A gente, graças a Deus, teve aí a descoberta da primeira sinagoga das Américas, na Rua dos Judeus, lá em Recife, Recife Antigo, mas eu sinto que há algo de errado com a narrativa que o pessoal faz a partir dessa sinagoga. Por quê? Porque se coloca como primeira sinagoga como se antes não houvesse tido nenhum centro, nenhum lugar onde os judeus tivessem se reunido para fazer o culto. Isso não é verdade. A gente sabe que os judeus estão no Brasil há muito mais tempo, talvez há 200 anos antes da existência dessa sinagoga, e desde o início esses judeus se reuniam em algum lugar, o que já configura uma sinagoga. E antes de você falar, porque eu quero te ouvir, eu quero dizer que muitas vezes eu sinto que muitas pessoas usam essa sinagoga de Recife como se fosse uma lápide para calar, para enterrar vivos os descendentes dos Bnei Anusim, daqueles judeus da época. Por quê? Porque normalmente usam aquela sinagoga para a seguinte narrativa: os judeus vieram ao Brasil com os holandeses, se coloca a lente de aumento nessa história, se minimiza a história dos judeus que estavam desde o descobrimento ou do achamento. E também se diz que logo depois que os holandeses foram embora, ou junto com os holandeses, os judeus foram embora para Nova York e fundaram Nova York. Na minha opinião, essa narrativa, ela faz com que se esconda o fato de que a grande maioria daqueles judeus continuaram no Brasil e têm descendentes hoje demandando essa participação, essa ligação com o judaísmo. E por outro lado é uma história assim, extremamente Nova York centrista, como se o centro do judaísmo fosse Nova York e colocando uma sombra muito grande sobre vocês, os descendentes. O que você acha disso? E essa realmente foi a primeira sinagoga das Américas? Então, é interessante esse questionamento, More, porque assim, nós podemos dizer que essa pode ter sido a primeira sinagoga que foi exposta publicamente, sem nenhum tipo de represália. Porém, como você mesmo já disse, existiram sim outras sinagogas que eram chamadas de sinagogas clandestinas, que eram as sinagogas. Aqui em Ilhéus teve, em Salvador tiveram também, e a mais famosa de todas, que é muito anterior a essa do Recife, não desmerecendo, é claro, a de Recife jamais, mas a da família de Heitor Antunes, no engenho de Matoim, uma família de judeus que fazia questão de dizer, More, que eram descendentes dos Macabeus. Ele mesmo se dizia descendente dos Macabeus, as filhas deles eram conhecidas como as Macabeias, e eles tinham, isso é a história, os historiadores já conseguiram provar isso em documentação da própria julgamento da família dele, da esposa e de algumas filhas pelo Tribunal do Santo Ofício, de que eles tinham sim uma sinagoga dentro do engenho em Matoim, e que todos os sábados eles realizavam um Shabat nessa sinagoga. Era uma sinagoga real, com os objetos ritualísticos, que ficava escondida assim, era uma sinagoga, não ficava exposta, não estava na cidade nem na vila, estava dentro do engenho, mas era uma sinagoga que era utilizada pela família dele e pelas pessoas mais próximas que também praticavam. Isso século XVI, entre 1554 e 1593, que é quando o Santo Ofício chegou ao Brasil. Então, assim, muito antes já existia sim uma sinagoga aqui no Brasil, aqui na Bahia, em Salvador. E entre então essa e a sinagoga de Recife, com certeza existiram muitas outras. E o que eu acho que é importante então é a gente tomar cuidado com as narrativas, porque às vezes um foco muito grande em cima de algum ponto faz com que se ofusque outros pontos. Sim. Então o mais correto seria dizer que talvez a sinagoga de Recife foi a primeira sinagoga permitida pelas autoridades civis. Sim, correto? Com certeza. Mas não é a primeira sinagoga do Brasil. Com certeza também não. Obrigado, professor. Valeu, galera.